A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, nós já somos uma grande família aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que Deus começou a me usar e qual que foi uma das primeiras visões espirituais que o Senhor me deu. Eu quero explicar para vocês um pouco acerca de batalha espiritual, acerca de mundo espiritual, acerca de dons do Espírito Santo de Deus. Então eu quero falar com vocês hoje um pouco qual que foi a primeira visão que eu tive, como que Deus começou a me usar no dom de visão. Primeiro eu quero deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16 vai nos dizer: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Atos, capítulo de número 16, vai nos dizer agora de uma jovem que havia sobre ela um espírito de adivinhação e que aquela jovem, quando ela via Paulo indo para orar, ela sempre virava e falava assim: olha, aí estão os servos de Deus. Então, ou seja, era um espírito de adivinhação e nós sabemos no texto que vai nos dizer que esse espírito agora, ele foi repreendido, na autoridade do nome de Jesus. Então é muito importante que nós tenhamos discernimento espiritual. É necessário que nós busquemos ter intimidade com o céu, ter discernimento do mundo espiritual, ter discernimento do Espírito Santo de Deus. Porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. E o espírito do engano está aí para poder ludibriar e enganar muitos, Então hoje é necessário que nós buscamos as armaduras de Deus e os dons do Espírito Santo de Deus. Eu estava buscando ao Senhor e desde já bem nova já na presença do Senhor e buscando a Deus que Deus me desse discernimento do seu Espírito Santo, que Deus me desse discernimento. E eu buscando a Deus para que o Senhor Deus me desse esse discernimento, para que Deus me usasse nas mãos dele como atalaia. E nós fazemos, na realidade, muitos propósitos de consagração. Depois eu vou falar para vocês aqui como que nós jejuamos, como que o Senhor Deus coloca os propósitos no meu coração. Então, fazendo propósito de consagração, em oração, na leitura da palavra, na leitura das escrituras. E um belo dia, eu estava aqui em casa e eu já tinha feito meu devocional, já tinha orado, e eu sou muito da madrugada, então gosto muito de orar na madrugada. Quando eu levanto também, gosto muito de estar em oração. E eu estava orando nesse dia, e aí, de repente, o Senhor Deus me deu uma visão. Eu estava de joelhos dobrados. E eu estava de joelhos dobrados no quarto, e o Senhor Deus me deu uma visão. E nessa visão, eu me levantava nessa visão, e eu lá ajoelhada no quarto, e eu ia de encontro à minha cozinha. E quando eu chegava na cozinha, a porta da minha cozinha estava aberta e chegou um anjo na porta da minha cozinha. E esse anjo olhou para mim e eu vi as vestimentas, vi tudo dele. Ele olhou para mim e quando ele olhou para mim, automaticamente, eu levantei a minha mão para o céu e falei assim: olha, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E quando eu fiz isso, esse anjo virou e falou assim: olha, por isso que você não é abençoada. Porque todas as vezes que eu venho, você me repreende, você me manda embora. E aí eu continuei com mais insistência. E eu continuei: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E quando eu fiz isso e que eu insisti repreendendo aquele anjo, irmãos, aquele anjo, ele se transformou. E na realidade, nós sabemos que o adversário, ele se disfarça até mesmo de anjo de luz para poder enganar os próprios escolhidos. Ele se transformou numa entidade na hora. E aí, naquele momento, eu percebi que o Senhor Deus, ele estava me dando discernimento do que era que estava ali agora e se passando por um anjo de luz. Então, diante disso, eu continuei em oração e eu comecei a falar para Deus: Senhor, mas chegou aqui na cozinha da minha casa, como assim?
E eu continuei em oração diante do Senhor, e daqui a pouco ele começou a me mostrar uma grande peleja no mundo espiritual, uma grande batalha, que o adversário fica procurando brechas para poder entrar nas nossas casas, para poder entrar na nossa vida, para poder entrar na nossa família. Mas o joelho dobrado, aonde tem oração e tem Bíblia, não tem como o adversário entrar e fazer ruaça. Então nós precisamos, irmãos, estar de joelhos dobrados diante do Senhor. Precisamos buscar discernimento do Espírito Santo de Deus e buscarmos as armaduras de Deus, para que nós possamos combater o maligno. Então o mundo espiritual, ele é algo muito sério. E ele existe muito, irmãos, e as pessoas não dão credibilidade para o mundo espiritual. Você vai perceber o Salmo de número 91, versículo de número 10 e 11, onde é o próprio Deus que vai nos dizer: nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ele permanece dizendo: porque aos seus anjos eu darei ordem para poder te livrar e te guardar em todos os teus caminhos. Então os anjos do Senhor estão a postos para poder nos proteger. Só que nós precisamos de ter o quê? Uma vida diante de Deus em oração, uma vida de renúncia, uma vida de consagração. E nós precisamos, acima de tudo, discernimento espiritual. Vocês imaginam Atos capítulo de número 16, o apóstolo Paulo agora e Silas, todas as vezes que eles passavam para ir para a oração, aquela jovem com aquele espírito de adivinhação, era um espírito de adivinhação, nada que vinha da parte de Deus. Aquela jovem agora, ela se levanta, olha para ele e fala assim: olha, ali vai, aqueles que vão ali são verdadeiros servos do Deus vivo. Estava falando mentira? Não, estava falando verdade. Mas não vinha, não era proveniente de Deus, não era proveniente de Deus. E nós entendemos essa história, esse texto, e nós sabemos que por causa disso, porque aquela jovem era a fonte de lucro daquela cidade. Aquela jovem, segundo historiadores, ela era serva de 13 senhores. Ela era de 13 senhores. Todos iam nela para ela poder adivinhar. E quando chega agora nos apóstolos, aquele espírito agora ele tem que sair no nome de Jesus Cristo. E diante disso, aquela jovem é liberta. E diante disso, eles são perseguidos. O que eu quero que você saiba com tudo isso? Que nós precisamos buscar discernimento do Espírito Santo de Deus. O espírito do engano está aí, está ludibriando a muitos, está enganando a muitos. Igual esse dia que eu estava em oração, ele veio na porta da minha cozinha, colocou a mão no umbral da porta e era um espírito do engano, transvestido de anjo. Então, assim, se a gente não tivesse uma visão espiritual aguçada, a gente ia olhar e ia pensar que era Deus mesmo, que era o próprio Deus que estava manifestando. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus. Eu vou contar para vocês, em outro vídeo, eu vou te contar como que Deus me chamou para poder fazer esse trabalho de libertação. E desde 2009 nós exercemos com mais vezes, né? Nós exercemos com mais exatidão, porque a gente está dentro dos presídios, está nos lugares, então lugares que é necessário por causa do nível, né, de opressão que existe nesses lugares. Mas Deus nos usa. Eu vou contar para os irmãos quando foi a primeira vez que o Senhor Deus me usou com discernimento espiritual. Eu vou contar num próximo vídeo para vocês. E foi uma coisa assim, irmãos, foi surreal mesmo, foi algo muito de Deus. E eu tenho, assim, inúmeras experiências para poder contar para os irmãos de sobrenatural, de visão. E da mesma maneira que o Senhor Deus nos mostra anjo, Ele também nos mostra o adversário, nos mostra demônio, e assim vai. Mas aí eu quero que você busque, em nome de Jesus Cristo, discernimento do Espírito Santo. Quero que você busque em oração, em consagração e na leitura da palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Aquele que estiver na palavra, ele não fique enganado. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te guardando. Fala para mim nos comentários se você já teve alguma visão sobrenatural, alguma experiência sobrenatural, alguma visão espiritual. Conta para mim nos comentários, eu vou te responder lá, tá bom? Eu respondo a todos. Então vai lá e conta para mim se você já teve, se você almeja ter visões espirituais, se você busca pelo dom do discernimento, ou se você quer saber como que você faz para poder buscar.
eu quero te auxiliar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor, que o Senhor Deus continue te guardando. Compartilha este vídeo, tá bom? E deixa o teu like, porque você fazendo isso, a plataforma vai entender que o que você está recebendo aqui, que o que você está vendo aqui é algo que tem abençoado a tua vida. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.